Olá, eu sou o professor Rafael Teixeira e esta é a videoaula de Sociologia do segundo bimestre do módulo 4. Estamos no ensino médio das unidades escolares da DIESP e neste momento abordaremos o tema da estratificação social. Então, pegue seu caderno para que você possa fazer suas anotações, pois ao final destas orientações você deverá saber identificar as principais formas de estratificação na sociedade e compreender qual é a relação da estratificação social com a desigualdade social. A estratificação social é um conceito sociológico utilizado para classificar os indivíduos ou grupos a partir da análise das condições socioeconômicas na sociedade. Ela descreve a forma como diferentes grupos de pessoas são organizadas. Em outras palavras, é o sistema hierárquico por meio do qual a sociedade categoriza seus membros. Mas antes de abordarmos a estratificação social em si, falaremos primeiro dos estamentos da época medieval. Os estamentos eram uma forma de organização social de muitas civilizações no mundo antigo. O mais famoso deles foi visto na era feudal europeia. Os estamentos feudais constituíam em estratos com diferentes organizações e direitos, isto é, eram divididos em aristocracias e nobres, que ocupavam o posto mais alto da hierarquia, o clero, ou as autoridades religiosas, que formavam outro estamento voltado exclusivamente para as atividades religiosas, e os servos, mercadores e artesãos, que compunham a plebe. Nesse sistema, cada estamento possuía obrigações específicas. Os nobres guerreavam, o clero cuidava dos costumes religiosos e os servos eram responsáveis pela produção dos bens consumíveis necessários. Os estamentos eram constituídos como uma forma de estratificação social, de camadas sociais mais fechadas do que as classes. Já na modernidade, o sociólogo Karl Marx nos coloca que a estratificação social está diretamente relacionada ao modelo de produção e divisão social do trabalho da sociedade. A burguesia, dona dos meios de produção, emprega a classe proletária que tem apenas sua força de trabalho para vender ao mercado. Para o sociólogo Max Weber, o processo de estratificação acontece a partir das relações de produção, do status social, dos poderes políticos e econômico e das oportunidades que os indivíduos ou grupos sociais têm para adquirirem bens. Para ele, as oportunidades de ascensão social estão diretamente ligadas às variações econômicas do mercado. Embora não haja consenso entre os estudiosos do assunto, podemos definir, resumidamente, uma classe social como um grande agrupamento de pessoas que dividem condições materiais parecidas, condições essas que influenciam imensamente os demais aspectos de suas vidas. Ou ainda, refere-se a um grupo de pessoas que compartilham níveis semelhantes de riqueza, influência e status. A classe baixa é tipicamente constituída por pessoas pobres, desempregadas e, em certos casos, desabrigadas. Muitas delas não completaram o ensino médio, não recebem assistência médica, não têm residência fixa e sofrem de uma insuficiência alimentar e estão sujeitas à violência. Quando conseguem um emprego, é geralmente braçal, não especializado. São mal pagas e suas perspectivas de progresso profissional são mínimas. A classe média é aquela que está no meio do sanduíche, entre a classe baixa e a classe alta. A classe média é dividida em duas subclasses, cada uma de acordo com o nível de riqueza, educação e prestígio de seus membros. A classe baixa é constituída por pessoas que possuem menos riqueza e cuja profissão não é bem paga, por exemplo, professores. E a classe média alta é constituída por profissionais que são bem pagos,
por seus serviços, como os médicos, advogados, engenheiros e dentistas. A classe alta é constituída por pessoas ricas, vivem nos melhores bairros, frequentam a alta sociedade e mandam seus filhos para as melhores escolas. Geralmente, são pessoas com poder e influência. Pertence à classe alta os grandes empresários, banqueiros e proprietários de terra. Ao falarmos de estratificação social, um dos temas que também precisamos abordar é a desigualdade social. A desigualdade social é uma condição que afeta os indivíduos de uma sociedade e acontece principalmente por conta da má distribuição de renda e a falta de investimentos em áreas sociais, especialmente em saúde e educação. A desigualdade é, portanto, marcada pela diferença econômica existente entre os membros de uma mesma sociedade. No Brasil, a questão da distribuição desigual dos recursos econômicos acontece desde o período das capitanias hereditárias, quando os lucros não eram divididos entre os habitantes. A desigualdade foi vivenciada em diferentes épocas da história humana e segue padrões de organizações diferentes a depender do período e das convenções sociais. Isto se torna um problema para uma região ou um país quando as distâncias entre as rendas são muito grandes, dando origem a fortes disparates. Inúmeras são as causas que aumentam a distância entre ricos e pobres. As mais comuns são má distribuição de renda, má administração dos recursos, lógica de acumulação do mercado capitalista, falta de investimento nas áreas sociais, culturais, da saúde e da educação, falta de oportunidades de trabalho, corrupção. Se um país não consegue atender às necessidades básicas de parte de seus cidadãos, tampouco irá prosperar de forma equilibrada. Assim, seja pelo seu passado escravocrata, seja pela falta de investimentos na infraestrutura, o Brasil ainda apresenta níveis de desigualdade muito grande entre os mais ricos e os mais pobres. Além da desigualdade social, pode-se também avaliar uma sociedade pela maneira que trata seus integrantes do ponto de vista econômico, regional, racial e de gênero. A desigualdade econômica se apresenta quando existe desigualdade entre a distribuição de renda. Para Daniel Duque, pesquisador da área de economia aplicada da FGV, afirma que os mais pobres sentem mais o impacto da crise por sua vulnerabilidade social, porque há menos empresas contratando e demandando trabalho, ao passo que há mais pessoas procurando. Assim, quem tem mais experiência e anos de escolaridade acaba se saindo melhor do que quem não tem. A melhor forma, nesse momento, de enfrentar a pandemia da Covid-19 é estudando e se qualificando melhor. Existe também a desigualdade racial, quando a desigualdade de oportunidades atinge pessoas por suas diferentes raças, como o negro, o branco, o amarelo ou o pardo. E dados do IBGE demonstram que persistem as desigualdades entre negros e brancos. Embora seja a maioria da população, os negros possuem grau de escolaridade e tempo de estudo menores, têm percentual maior de trabalho na informalidade, no subemprego ou estão desempregados. O que se pode comemorar é um aumento no número de alunos negros e pardos em universidades a partir do sistema de cotas, com uma política pública de reparação dos erros do passado histórico do Brasil. Já a desigualdade regional é a disparidade entre regiões, cidades e estados. No Brasil, existem vários tipos de desigualdades sociais. Podemos tomar como exemplo, levando em conta o panorama da pobreza nos estados e na região Nordeste. Nessa região, ainda se encontram os estados que possuem maior concentração de pessoas com rendimento de até meio salário. As diferenças entre homens e mulheres, homossexuais, trans e demais gêneros também pode ser considerado um tipo de desigualdade. Desigualdade é o acesso às oportunidades nos âmbitos econômicos, político,
educacional ou cultural. Forma-se um círculo vicioso em que a ausência de mulheres trans ou homossexuais nos espaços de liderança e decisão impede que haja melhorias e diversidade no ambiente corporativo, na esfera pública e no ambiente familiar. Bom, estamos chegando ao final desta aula. Eu espero que você tenha anotado tudo em seu caderno. Então, compartilhe esses conceitos com seus colegas, ok? Um forte abraço e até o próximo encontro.